Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast do Sistema Verdes Mares. E hoje, nossa, Karim, você sabe que eu fiz curso de jornalismo com dois outros atores. E na época da faculdade, eu lembro de um dia específico que eles me levaram para ver uma peça do nosso convidado. E eu lembro de sair muito impactado. E eu acho engraçado que um deles disse assim: Olha, e hoje nem era um dos melhores dias dele. E aí eu, meu Deus. E desde então, e essa é a mensagem muito que eu quero passar para quem vai nos assistir, assim, aproveitem o privilégio de ter alguém com o talento do nosso convidado por perto. E sempre que ele estiver presente aqui, se apresentando, ou seja, em qualquer outra obra audiovisual que ele está, l- saiba e veja com muito orgulho, porque a sensação que eu tive na época era essa: meu Deus, um cara tão perto de mim aqui com um talento desse tamanho. Apresente quem é o nosso convidado, Alan, Karim. com essa história, eu não sei nem o que eu vou dizer, né? Nosso convidado, ele é multiartista, um cara que domina perfeitamente a técnica de emocionar. Tudo que ele faz transborda muita emoção, né? E aí ele se forjou no teatro, mas, como eu falei, transborda para muitos outros meios, né? Então você encontra ele brilhando no cinema, na novela, encontra brilhando nos palcos, até em trio elétrico, ele brilha. Coloque este homem que ele fará seu show. Estamos aqui com Silvério Pereira, um homem que Oi, é muito olá. mais que um sujeito de sorte, né? Muito. Muito mais Muito, do que sorte. muito, Nunca foi sorte. Sempre foi estudo, dedicação e muita luta. muito feliz que você veio, né? O Alan, desde que quando pensou nesse projeto, já tava lá a fotinha de Silvério. Porque a agenda do Silvério é intensa, né? Eu É, tava até conversando com a assessora do Silvério antes daqui, porque a gente tava. Eu quis falar, Silvério. O Silvério falou que em breve vai voltar ao teatro, né? Aí eu fiquei pensando, mas ele já tinha falado isso em 2023. Aí ela, pois é, porque é tanta coisa que aparece e a coisa vai sendo adiada, né, Silvério? Exatamente, Alan. Tipo, esse projeto que eu vou voltar pro teatro, finalmente esse ano eu volto pro teatro, já tem estreia marcada em maio. É um projeto de quase 5 anos, assim, que eu tô tentando. Assim, ano passado eu cheguei a começar a ensaiar esse projeto, e aí eu tive que parar por conta de outras situações aí veio os projetos audiovisuais no meio, acabei aceitando e não deu para conciliar e deixei de lado o teatro. E aí esse ano, no primeiro semestre de 2024, eu tomei essa decisão. Eu falei assim, não, agora eu volto pro teatro. Eu tenho um projeto de espetáculo para acontecer, isso já tá batendo na minha cabeça há muito tempo, faz mais de 7 anos que eu não entro numa sala de ensaio como ator de teatro, então esse é o momento e eu tô dedicado a isso. e o que é? Tu tem como já dar um spoiler, né? Tem sim, é o meu próximo monólogo, se chama Pequeno Monstro. É uma peça que faz uma. A minha dramaturgia sempre foi assim. Eu sempre construí uma dramaturgia que tem muito a ver com quem eu sou, né? As coisas que eu quero questionar, que eu quero provocar na sociedade. E aí eu saio fazendo uma colagem. Quando eu decido fazer uma dramaturgia, eu saio fazendo colagem de matérias de jornal, literatura, dramaturgia clássica, dramaturgia moderna. Então eu vou fazendo uma música, muita música. Então, assim, eu vou fazendo uma mistura disso tudo, uma colagem disso tudo, e vou chegando no resultado que é o texto. Então, mas ele tem como base dois contos do Caio Fernando Abreu, que sempre foi uma grande referência para mim: O Ovo e O Pequeno Monstro. São dois contos bem fortes que falam muito sobre se identificar. O Pequeno Monstro, por exemplo, é quase um patinho feio. É sobre a história de alguém que na infância não se reconhece dentro daquele corpo, dentro daquela história que tentaram construir para ele, e ele só vai entender isso depois de um bom tempo. E aí o espetáculo é sobre isso. O espetáculo é sobre. A premissa do espetáculo é sobre um corpo morto-vivo em sociedade. Até os meus 20 anos, eu não era um garoto assumido. E eu não era assumido exatamente pelas imposições que a sociedade me causava. A partir dos meus 21 anos, eu me olhei no espelho e falei: eu sou assim, esses são os meus desejos, essa é a minha forma de ser, de me comportar. Então, hoje, com 42 anos, eu praticamente não vivi metade da minha história. Né? Durante 20 anos eu vivi o que as pessoas tentaram construir do que seria o Silvério. E a partir dos 21 até os 42 anos, eu comecei a construir uma nova história. Então, hoje a minha alma é de um garoto de 21 anos. E aí a peça é sobre isso, é sobre quem foi esse garoto de 20 anos e quem é esse garoto até os 41. Hum. Silvério, e nesses primeiros 20 anos, o jovem Silvério sonhava?
Sim, o tempo todo. Eu venho de Mombaça, né? Uma cidadezinha no interior, com muita dificuldade e de uma família extremamente pobre, pobre de Jó, assim. Eu sou dessa estrutura, eu sou de 82, então eu sou de uma estrutura cearense que não é uma caricatura. Eu vivi de perto a história da seca, da fome, eu sou dessa história dessa pessoa que andava não sei quantos quilômetros atrás de água potável, que entrava em cacimba para pegar água, porque a única água que tinha do lado de casa era uma água saloba que só servia para tomar banho ou lavar louça. Então, essa história toda, por mais que tivesse toda essa adversidade, eu sempre fui um garoto sonhador. Eu sempre acreditei que existia algo para além daquele universo que estava ali muito real para mim, né? Então acho que os sonhos foram as coisas que mais me mantiveram vivos, porque eu acreditava que existe algo para além disso aqui, né? Existe algo além do horizonte, assim. E aí, uma das coisas que me faz sonhar muito, e hoje eu me sinto uma figura realizada, é a televisão. Porque a partir do momento em que a televisão chega dentro da minha casa, eu começo a ver essas outras realidades, né? Que não é só a realidade da pobreza, não é só a realidade do preconceito. E aí, quando eu falo preconceito, eu não estou falando de preconceito de sexualidade, eu estou falando de preconceito social. Né? Por ser um garoto pobre, eu não era convidado para as festas de aniversário dos colegas, né? Então eu não tinha rodinhas de amigo porque eu não tinha uma roupa adequada para estar com esses amigos e tal. Então, eu não fazia parte da sociedade. Eu fazia parte só do meu mundo e da minha família. Então, quando a televisão chega e ela me apresenta esse outro mundo, que a gente pode ser outras coisas, que existem outras coisas para além da cidade de Mombaça, aí eu começo a pensar ainda mais alto, assim, caramba, é ali onde eu quero chegar. Ai, que massa. Silvério, e tu tá falando um pouquinho desse teu próximo trabalho que fala também um pouco da tua história, né? E, na verdade, a gente percebe que você traz muito a tua história para tudo que você vai fazer, né? Assim, como é que você se relaciona com essa tua história hoje, assim, com teu pai, com a tua cidade, com a tua mãe, com o que existia antes e como é que se reconfigurou hoje para você? Isso é um processo de muita educação. Eu lembro de há alguns anos atrás eu falava da minha cidade com muito ressentimento, Uhum, né? Exatamente porque eu saí da minha cidade com 13 anos, em busca de realizar esses sonhos, em busca desse novo horizonte. E aí, quando eu saio aos 13 anos de idade, eu saio exatamente pensando: caramba, se eu ficar aqui, eu não vou ter oportunidade nenhuma de alcançar esses meus sonhos. E aí, quando eu saio aos 13 anos, eu fico bom tempo sem voltar para Mombaça, com esse sentimento de que essa cidade me expulsou de lá, uhum, né? Essa cidade não teve condições de me criar. Ela me pariu, mas ela não teve condições de me criar. Então eu saí com muita revolta dessa cidade. Passado o tempo, eu fui amadurecendo, fui me reeducando e compreendendo essa história. Uma história de 82 até uma história para 2002, por exemplo, mudou muito. A estrutura mudou muito, a política mudou, as relações mudaram, né? As questões de empoderamento, de afirmação, até mesmo a escola mesmo. Assim, a escola que eu estudei, que é a mesma escola que os meus sobrinhos estudaram, e sem precisar sair do interior, sem precisar sair da Mombaça, chegaram na universidade, já é uma história completamente diferente da minha. Eu tive que sair aos 13 anos para poder chegar numa faculdade. Então hoje eu entendo que era uma história diferente, né? Era uma história e uma condição socioeconômica diferente. E aí eu fui aprendendo a retornar para a cidade. E retornar para a cidade com esse sentimento de afeto. uhum, Eu precisava eu acolher essa cidade, uhum. sabe? Eu compreender de novo esse lugar, enxergar esse lugar com uma outra ótica e reaproximar disso, inclusive como referência. Porque se eu sou do Buraco da Gia, que recebe esse apelido porque é uma rua pobre, uma rua, Uhum. né, que fica próxima ali dos açudes e tal, e chama isso por causa do Cuachá da Gia, né? Mas hoje me torno uma figura nacional, uma figura conhecida e respeitada nacionalmente. Olha a referência que eu posso ser para tantas outras crianças do Buraco da Gia, que Uhum. saíram do mesmo lugar, que estudam na mesma escola que eu estudei e pensarem: caramba, ele saiu daqui, da mesma história que eu tenho, então é possível chegar nesse lugar. Mas ser referência também pesa pra você? Referência, não. Eu acho que representatividade, sim. Para mim, existe uma diferença muito grande, porque quando você é referência, você é um ponto a ser chegado, né? Uhum, É onde talvez eu queira chegar. Mas você pode talvez não chegar nesse ponto, ou você pode ultrapassar esse ponto, né? Você pode ser, enfim, existe um caminho e uhum, cada um tem o seu lugar para chegar.
representatividade ela é muito mais pesada para mim, porque isso significa para alguém que você representa ela. Uhum. E eu não quero ser representação na história de ninguém. Eu só quero ser referência. E aí essa palavra me conforta. E é por isso, Silvério, que você tem, porque assim, sempre que a gente escuta você falar em entrevistas, seja nos textos que você escreve aqui pro diário, você faz questão de sempre citar Mombaça, você vez ou outra cita sua mãe. É uma preocupação tua em deixar claro tuas origens e não deixar que essas origens façam parte apenas do passado? Sim, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que eu fui aprendendo, inclusive nos últimos 5 anos, é a necessidade de reconhecer as suas origens e os seus antepassados. Uma outra história muito cruel que aconteceu comigo eu só enxerguei o meu avô preto retinto a partir dos meus 35 anos. E eu não enxerguei esse homem preto retinto porque quando eu era criança, criança não vê cor, criança não vê diferença. Não era isso. A questão era, a sociedade me impedia de enxergar que eu tinha um avô preto retinto. Mesmo sendo ele presidente do sindicato rural do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mombaça. Mesmo sendo ele uma figura tão importante para aquela região, porque não era só de Mombaça, era para a Uhum. região, eu era proibido de enxergar esse avô preto retinto, assim como eu fui proibido de entender que eu tinha duas vós indígenas. Uma avó manauara, que sai de Manaus, encontra esse preto retinto, se casam e vão morar em Mombaça, e uma outra do Cariri, que vem da região do Cariri, né, das aldeias do Cariri, que encontra um homem branco dos olhos azuis e se casa com esse cara. Então, assim, eu nunca entendi. E aí foi muito diferente para mim perceber assim, caramba, eu tenho duas avós indígenas, um avô preto retinto e um avô branco dos olhos azuis. Olha quanta diversidade que tem na Uhum. minha história. Então, reconhecer esse passado, essa origem, é se compreender. E aí hoje eu reconheço, quando eu me olho no espelho, eu sei por que que eu tenho cabelo cacheado, que durante 7 anos eu tive um cabelo alisado que batia aqui na cintura, mas eu tinha esse cabelo alisado por outras questões sociais que me impedia de enxergar o meu cabelo cacheado. Hoje eu vejo a minha boca, o lábio grosso, o nariz empinado, o olho grande. Hoje eu compreendo a minha estrutura. Sabe, não é só a estrutura física. Eu tô dando um exemplo de estrutura física, mas não é só a estrutura física, mas a minha estrutura completa, sabe? E isso por conta das minhas origens. Silvério, quem te vê hoje, já com esse alcance muito nacional, geralmente projeta de você dentro de uma aura e de uma pessoa assim que sempre muito confiante, com muita clareza sobre tudo, com muita clareza sobre o que vai fazer, sobre o que decide fazer, sobre o que quer fazer. Mas o Silvério tem inseguranças também? Total, gente, eu sou muito inseguro, assim. Eu sou muito inseguro. O que eu sou, e eu gosto de dizer, é que eu sou uma bicha bem atrevida, sabe? E eu não levo desaforo pra casa e nem deixo de fazer os meus desafios. Muito pelo contrário, se você me dá um desafio 4, eu quero chegar no 7, eu quero chegar no 8. Eu me desafio ainda mais daquilo que me é proposto. Então, todas as coisas que chegam pra mim de trabalho, quando dizem, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu entro de cabeça, sabe? E eu vou muito além do que as pessoas esperam do Silvério enquanto artista, assim. Eu sou uma figura extremamente dedicada, extremamente disciplinada, e eu acho que essa é a minha grande arma, assim. Quando eu falo isso diversas vezes. Quando os meus pais mostraram essa questão de que você é um garoto pobre, você é de uma família pobre, você é de uma escola pública, mas a única herança que eu posso deixar para vocês é o estudo. Então, meus pais fizeram de tudo para que a gente ficasse dentro da escola e a gente tivesse isso como um tesouro. E eu agarrei isso como um tesouro. Por isso que eu sou uma pessoa tão estudiosa, tão disciplinada, porque eu sei que é nesse ponto que isso me fortalece. Então, toda a minha história é construída, essa minha possível coragem é construída a partir do momento em que eu me dedico, em que eu dedico parte da minha história a estudar e confrontar os meus desafios. Silvério, eu pergunto muito sobre insegurança porque tem um momento da tua história que ele é muito curioso, porque assim, no teatro você já era não tinha quem não te conhecesse que dissesse, que tivesse dúvidas sobre o seu talento, né? Eh, e aí no momento em que você vai fazer a primeira novela, né, que é o momento em que a Glória Pérez te assiste e te chama pra lá, eu imagino que muita coisa passou pela tua cabeça, porque obviamente há linguagens diferentes, há diferentes obstáculos ao fazer uma novela. Uhum. Então assim, como era a tua
sensação nesse período? A tua insegurança, a tua coragem de aceitar o convite da Glória Pérez e tentar algo tão novo naquela época? Alan, tipo assim, eu não fui pro Rio de Janeiro para me tornar um ator de novela. Eu fui para um outro objetivo que era a gente só se torna um ator conhecido nesse país, nacionalmente, se você chega no Sudeste. Ainda existe essa questão, né? Eu lembro claramente de ir para o Sudeste e assistir uma peça que tinha o Povo Sujo de Lama, que tinha o Mangue Beat como trilha sonora, e só que era uma peça carioca, usando esses artifícios, né? Atores melados de lama com música do Mangue Beat, e era um grande sucesso no Rio de Janeiro. E aí era assim, lotado, e as pessoas chegaram pra mim depois que eu assisti e perguntaram: o que é que você achou? Eu disse, "Bom, isso aí a gente lá no Nordeste a gente faz isso há 15 anos atrás, assim, pra gente tá muito mais evoluído. Mas o que eu quero dizer é que você só se torna conhecido, não adianta há 15 anos atrás um grupo de teatro fazer música com trilha Mangue Beat, melado de lama, se fizer só no Nordeste. Ainda somos obrigados a ir para o Sudeste, entrar em cartaz. Os grandes prêmios do teatro brasileiro são para quem está em cartaz no Sudeste. O prêmio Shell, sabe, o Sesgran Rio, são todos prêmios para quem está no Sudeste. Verônica Valentino acaba de ganhar Bibi Ferreira e prêmio Shell porque ela está morando em São Paulo, mas ninguém nunca viu o trabalho gigantesco que essa atriz tem construído, formada em artes cênicas aqui. Então, assim, eu não fui para isso, eu fui para fazer uma peça de teatro. E eu queria que o meu teatro fosse reconhecido. Quando a Glória Pérez me assiste e me leva para dentro da televisão, isso é um baque para mim, assim. É um grande susto e eu fico bem apavorado dentro da emissora porque eu nunca tinha feito televisão. Mas eu tinha uma outra coisa de muita segurança. O teatro que eu fazia já me deixava muito seguro no meu trabalho, assim, eu já, por exemplo, quando a primeira entrevista que eu dei depois da novela foi: o que que você fez com o dinheiro da televisão? Eu disse: ajudei minha família e tal, assim, porque foi com o dinheiro do teatro que eu já tinha comprado o meu carro, foi com o dinheiro do teatro que eu já tinha comprado minha casa, que eu já tinha mobiliado a minha casa, então foi tudo com dinheiro de teatro. Quando eu chego na televisão que me oferece o primeiro cachê de televisão, eu olhei para aquilo e falei assim: é isso? Não, gente, eu ganho muito mais com teatro. Obrigado, de coração, agradeço, mas eu não vou ficar aqui. E tal. E aí foi que houve uma outra discussão, porque como eu não tinha aceitado, houve uma outra negociação, aí sim valeu a pena eu estar lá. Mas o que me fez, aí volta a falar sobre essa questão da segurança. O que me fez dizer não para aquela estrutura, bom, é Rede Globo, né? Você vai se tornar um ator conhecido nacionalmente dentro da Rede Globo. O que me fez dizer não para aquele salário que para mim não era coerente com o que eu tinha construído até aquele momento, foi o teatro. Porque no teatro eu já estava ganhando bem mais do que aquilo, então eu não ia abrir mão de fazer as minhas peças de teatro para estar dentro da televisão só para me tornar um ator famoso, mas ganhando uma mixaria. Então eu sempre tive muita segurança com relação ao meu trabalho. E aí eu fui fazer na televisão o que eu sabia fazer, que era dar verdade para as coisas que eu crio. E aí a Glória Pérez começou a escrever timidamente pra mim, porque ela não sabia se eu ia dar conta ou não. E aí quando ela foi vendo que o personagem estava realmente caindo nas graças, ela abriu espaço. Ela falou assim: agora eu vou escrever mais pra você. E se tornou um dos personagens mais queridos da novela. Você falou em algumas entrevistas que a Glória Pérez foi uma mãe, né? Que ela te ajudava principalmente nas dificuldades que tu tinha. Quais eram as dificuldades, Silvério? Assim, a diferença entre o teatro e a novela, que só na novela você encontra, que em outros espaços você não encontra. Eu acho que ainda hoje a Glória tem uma responsabilidade muito grande, assim, nessa minha carreira. Ainda hoje, mesmo tendo trabalhado com ela em 2016, 2017, quando eu assumi um trabalho no ano passado, que nem era dentro da Rede Globo, e sim no stream, ela me mandou mensagem dizendo: tô torcendo sempre por você, espero que a gente ainda trabalhe juntos novamente, acho que você vai arrebentar nesse trabalho e tal. Então, diversas coisas que ela fez foi, primeiro, apoiar a minha decisão sobre isso que eu acabei de falar, né, sobre essa questão financeira, né? Quando eu digo: não, Glória, eu ganho mais no teatro do que na televisão, ela disse: não, você tá certo e eu compro a briga com você. Segundo foi, ela me deu espaço dentro da televisão, né? Não só para escrever mais pro personagem, porque o personagem estava interessante para a trama, mas porque ela sabia, ela dizia várias vezes: gente, o Silvério entende desse assunto, ele estuda esse assunto há muito tempo, então é preciso ouvir ele, o que ele tem para dizer, porque isso vai colaborar, inclusive, com a dramaturgia da personagem. E a terceira coisa era que ela me deu muita autonomia sobre diversas questões. Por exemplo, eu achava que a minha personagem, como eu cheguei na televisão pela primeira vez, eu tinha muito medo de falar as coisas. Mas eu sempre achei que a minha personagem, no primeiro período da novela, era muito caricata. A maneira como vestiam, como maquiavam, como, enfim, uma série de coisas. Eu falei: pô, mas isso é caricatura. A gente não está contribuindo para a educação das pessoas sobre como essa personagem pode ser
pode usar uma camisa branca e uma calça jeans. Uhum. Eu sempre usava animal print, flor, paetê, essas coisas Uhum. todas. E aí, quando foi pra discussão com o figurino, a Glória foi a primeira pessoa que falou: Silvério tem razão, acho que a gente precisa mudar. E aí, do meio pro fim da novela, a personagem começa a se vestir completamente diferente e ganha muito mais força. Então, ela foi me dando essa autonomia, o que me deixou bem mais inseguro. Legal. E Silvério, você falou aí que seu lugar de muita segurança é o teatro, mas ficar tanto tempo longe e o retorno, de alguma forma, mexe com as estruturas, tipo assim, dá um frio na barriga, dá um medinho desse retorno? Ou Então, não? Tipo, não, é amor antigo, não, há não um mexe ano mais não. atrás, pois é, há um ano atrás, quando eu comecei os ensaios dessa peça, eu escrevi na coluna do, né, do diário, Uhum, falei sobre isso. Ó, acho que esqueci de fazer teatro. uhum, Porque é isso, são 5, 6 anos que eu não vou para uma sala de ensaio. E eu sempre fui um ator de oferecer muito, aquilo que eu falei, assim, quando o diretor me pede, amanhã me traz 3 cenas, eu chego no dia seguinte com 7, 8 cenas para oferecer. Sempre fui muito disso. E aí, quando eu comecei a ensaiar no passado, a diretora me pedia uma cena, eu passava o dia inteiro tentando construir algo na minha cabeça e não conseguia pensar. Mas por quê? Porque é isso, eu tô há muito tempo fora desse universo. Então, assim, se a gente sabe. Meu pai, por exemplo, que é mestre de obra, se ele ficar 3 anos sem levantar uma obra, com certeza ele vai ter dificuldade. Claro, não tô dizendo que eu esqueci tudo, afinal de contas, eu sou sim. formado em artes cênicas. Afinal de contas, meu pai é mestre de obra, né? Ele não vai esquecer de todos os procedimentos. Mas as coisas mudam, né? Eu tô falando aqui de mestre de obra, pedreiro, para falar que somos profissões. Sim. E como qualquer profissão, seja jornalista, seja ator, seja pedreiro, seja lavadeira, como é minha mãe, todas as profissões, elas evoluem, né? Seja um sabão novo que está se usando porque limpa melhor, Uhum. seja um concreto que hoje segura melhor uma casa do que antigamente um tipo de areia. Então, o estudo, a técnica, né, as criações, a modernidade do teatro, o audiovisual entrando dentro do teatro, tudo isso foi evoluindo. Então, nesses últimos 6 anos, eu tenho me sentido um pouco inseguro. Esse retorno para o teatro é um desafio grande para mim, porque se fosse para fazer mais uma novela ou mais um filme, com certeza eu estaria mais à vontade do que agora no teatro. Quando você começou no teatro lá no começo dos anos 2000, eh, o teatro era um outro espaço também do ponto de vista, porque eu lembro de você falar sobre os espetáculos que você fez, BR Trans, dizendo que como você identificava que o teatro também às vezes era um espaço homofóbico, transfóbico. Nesse processo de 24 anos, mudou alguma coisa? Eu sinceramente, eu acho que mudou, mas ainda não suficiente, sabe? Acho que a classe artística ainda é uma classe, de certa forma, desunida, sabe? Tão desunida que eu acho que, assim, vendo o cenário do teatro hoje no Ceará, ele é muito preocupante. Em 98, quando eu comecei a fazer teatro, nós tínhamos em média 7, 8 teatros funcionando, mais de 20 companhias de teatro. Hoje, retornando para o teatro e encontrando os meus colegas, né, de profissão, eu não consigo elencar mais que 5 grupos em ativa e eu não consigo pensar em mais de 2 espaços funcionando na cidade com temporadas, com espetáculos acontecendo. Fora que temporada no Ceará é um final de semana. Uhum. Então, assim, não tem como um grupo de teatro se profissionalizar, crescer com dois fatores importantes. Não tem casa para se apresentar, porque não dá para fazer temporada, e outra coisa são os cachês horrorosos que são oferecidos aqui, seja pelo público, seja pelo privado. Então, assim, o que isso faz? Isso causa com que a gente tenha produções bem menores, produções que reduzam o nosso criativo. Por isso que a gente vai falar muito aqui de as peças de teatro de Fortaleza geralmente é um ou dois atores e geralmente não tem cenário, são os caixotes. Claro, é o que dá para fazer. São as condições socioeconômicas que a gente tem e de financiamento e de editais e de incentivos, de fomento que a gente tem dentro da nossa história nesse momento. Antigamente nós tínhamos coisas muito melhores, assim, a gente tinha um Banco do Nordeste, que o Centro Cultural Banco do Nordeste, que funcionava e que fazia com que grupos de teatro fizessem carreira. A gente tinha um Zé de Alencar funcionando a todo vapor, com espetáculos meio-dia, 5 da tarde, temporadas acontecendo de mais de 2 meses de temporada para grupos. Hoje a gente não tem isso, e isso é muito preocupante para daqui a 5, 6, 7 anos, como estará o cenário teatral na nossa cidade.
Impacta, inclusive, na formação de plateia, né? As pessoas nem conseguem ir, nem entender como é que funciona esse trabalho, né? Sim, com certeza. Eh, Se a pessoa vai para um espetáculo e ela já acha caro R$ 20, assim, ela não consegue nem compreender a situação completa disso, porque se o artista está colocando R$ 20, isso é porque é um preço de ingresso muito caro aqui para Fortaleza, sabe? Lá fora você vai para uma peça de teatro, o próprio cinema, vamos colocar o cinema. Uhum, Outro dia eu fui pro cinema, foi R$ 70 de uhum, ingresso para ver um filme. Um filme que é distribuído de uma maneira completamente diferente de uma peça de teatro. sim. Porque uma peça de teatro, para ela entrar em cartaz, ela tem um custo bizarro. Claro, filmes são milhões, a gente tá falando aqui de audiovisual, que é completamente diferente, mas eu tô falando sobre exibição. Né? Se você pagar, cada espectador pagar R$ 70 para ver um filme e outro pagar R$ 20 achando caro uma peça de teatro, sem entender o Uber desses atores, sabe? Sem entender a maquinaria que é colocada ali, o transporte de ida, de leva e volta de cenário. Enfim, tudo isso é uma questão a ser pensada sobre formação de plateia também. Por isso que os incentivos têm que acontecer. Por isso que os cachês têm que ser nos valores que de fato sejam dignos para os grupos de Uhum, teatro não só se sustentarem, como também a gente ter uma. Por isso que eu falo assim: o Centro Cultural Banco do Nordeste, as apresentações gratuitas que acontecem no Teatro Sá de uhum. Alencar, as apresentações gratuitas do Dragão do Mar, como a gente tinha antigamente, que era dragão na rua, dragão dentro do teatro, dragão em qualquer lugar tinha uma peça de teatro acontecendo. Tudo isso é formação de plateia, sabe? Então, se a gente não tem mais isso hoje, que plateia a gente vai ter e que pagantes a gente vai ter de pessoas interessadas em teatro? Silvério, quando chegam propostas de papéis para você, como é que você tem um cuidado e uma preocupação em relação à resposta que você vai dar a esses papéis? É algo que você se preocupa? Assim, eu vou dar um exemplo. No nosso episódio de estreia do Que Nem Tu foi com o Gero Camilo. E aí tem uma coisa curiosa na história do Gero Camilo, que os dois primeiros papéis no cinema dele, um ele se chamava Ceará e o outro ele se chamava Paraíba. Eh, e aí teve um momento em que ele se preocupava muito que todo papel era igual, porque o mercado ia impondo, né. Uhum. Você é alguém que, durante a sua trajetória, você se preocupa com isso? Porque eu sinto que você pega papéis muito diferentes. Nesse ano você vai estrear o filme do Maníaco do Parque, né, Uhum. que eu acho que é uma coisa também muito diferente do que você já fez. Sim. Como é que é esse cuidado na hora de tu dizer sim ou não a um projeto? Sendo muito sincero, no início não tem muito o que escolher, né? As pessoas colocam a gente nessas caixas e querem, e depois que você entra nessa caixa, elas querem repetir essa caixa com você o tempo todo. Eh, eu cheguei a um ponto em que eu comecei a pensar, caramba, se eu me permitir entrar nesse fluxo, eu não vou mais conseguir sair dele. Então eu preciso tomar outras decisões. E aí foi quando de fato eu comecei a dizer não para essas caixas, né, do nordestino, do LGBT, que eram sempre as mesmas coisas que chegavam para mim. E aí a partir do momento em que eu comecei a dizer não para isso, é que o mercado passou a me olhar de uma maneira diferente. Porque é isso, agora a gente quer que seja o Silvério, mas aí o Silvério tá dizendo que não vai se não for um personagem nessa outra história, de uma outra maneira de se contar, né, de uma outra maneira de se enxergar ele. Não, mas a gente quer ele, então traz. Então vamos fazer. E aí eu consigo mostrar uma outra faceta, né? Mas pra gente ainda é muito difícil confrontar esse mercado, sabe? Porque o mercado de fato tenta. E aí tem uma outra dificuldade, que é às vezes o mercado já é difícil confrontar o mercado que te coloca numa caixa e às vezes chegam as caixas prontas e o mercado diz que você não tem perfil para isso, que é sobre a minha coluna, né, na última semana que fala disso. Qual é o perfil do artista nordestino? Né? Porque na hora de pensar no artista nordestino para fazer nordestino, ok. E aí não se pensa no nordestino para fazer um outro tipo de personagem. Mas na hora que tem produções nordestinas, também não se coloca os nordestinos como protagonistas da história, né? As histórias são contadas pelos sudestinos. Aí é uma outra briga com o mercado. E quais são as estratégias, assim, para conseguir vencer? Porque eu fico pensando também que pode dar um medo também de dizer um não para alguma coisa e que de repente você consiga transformar em um grande trabalho. Por mais que no início você ache que, tipo assim, não, esse aqui pode ser uma caixa, mas pela tua história, a gente vê que você consegue imprimir muitas coisas nos seus personagens. Citou o caso do personagem com a novela da Glória Pérez, né? Então, tipo assim, o quanto que você conseguiu mexer naquele personagem pra se tornar algo que pra você tivesse ainda mais valor, né? Assim, e também ter esse espaço pra isso. E aí me parece também que
as coisas se tornam maiores e ganham uma proporção de marcar aquilo ali. Então, a gente vê muitos personagens que você fez que marcaram, as pessoas lembram aquilo ali, faz Sim. uma coisa tipo assim, meu Deus, que massa. É por conta disso também? Sim, as minhas decisões têm muito a ver com a minha ética, as coisas que eu acredito. Por mais que o projeto não seja meu, quando eu falo meu, quando eu produzo uma peça de teatro que tem algo biográfico, né, autobiográfico ali, e eu vou construindo a minha própria dramaturgia, isso é sobre quem eu sou e o que eu posso provocar nas pessoas. Quando um projeto vem de fora, não é meu, Uhum. né? Não foi alguém que pensou que eu estivesse num personagem. Mas o primeiro ponto que me faz aceitar aquele personagem é a minha ética. O que que esse personagem fala, como ele se comporta dentro daquilo e se eu acho que isso contribui ou não para o meu processo enquanto artista e quanto o meu processo enquanto figura, indivíduo em sociedade. Eu já tive projetos que eu deixei de aceitar porque tinha uma fala transfóbica que nem era o meu personagem que falava, Uhum. mas era uma superprodução em que uma outra personagem de uma cena que eu nem estava, mas quando eu li o roteiro, eu cheguei pro roteirista e falei, ó, tem uma fala transfóbica aqui que eu acho que não é muito legal. E aí eles disseram, ah, mas nem é o seu personagem. Não, mas não é essa a questão. A questão é que o projeto é transfóbico. E eu não acho que isso seja correto. Ah, então se você não tá afim de fazer, você não faça. Eu não tô afim Uhum. de trabalhar com vocês que são transfóbicos. Então, Uhum. assim, tem muito disso, assim. Depende do que eu penso, do que eu acredito, do que é a minha ética e principalmente sobre o que a arte representa pra mim. Eu não me tornei artista apenas por ego, e eu não vou dizer quando eu falar apenas por ego, porque todo artista tem ego sim, a Uhum. gente gosta de ser reconhecido na rua, a gente gosta de ser... Se não fosse por isso, a gente não faria uma peça pra ser aplaudido. Se não fosse por isso, a gente não faria uma música pra ser top 1 no Spotify, Uhum. sabe? Então, assim, o artista gosta disso, mas não é só por isso, né? Eu acho que ser artista pra mim é uma responsabilidade social também, e a gente precisa se responsabilizar. E um dos pontos que me faz decidir sim ou não sobre um projeto é nesse lugar do social. Silvério, você, por conta do teu trabalho, tu também passou diferentes temporadas em diferentes lugares, né? Seja em Porto Alegre, seja no Rio. Como é que cada uma dessas cidades te acolheu, o cearense de Mombaça? Difícil, assim, a primeira vez que eu saí pra morar fora foi pra Porto Alegre. E até hoje as pessoas que convivem comigo falam que eu sofro bullying com o meu sotaque, porque elas falam que eu mudei algumas coisas. Mas eu mudei por uma questão de sobrevivência, porque quando eu cheguei em Porto Alegre, eu sofri. Aí eu começo a falar em Porto Alegre, eu já vou puxando pro gauchado, esses gaúchos, que todo mundo fala que gaúcho fala pulando em cima de um cavalo. E aí eu fui mudando um pouco o meu sotaque, porque todas as vezes que eu ia pra qualquer lugar no Rio Grande do Sul, eu era motivo de chacota, pela maneira como eu falava, a celular. Né? Ah, ele fala celular. Eu disse, qual é a diferença? Eu disse, não, porque você Uhum. fala celular. E aí eu disse, o que é? Eu disse, não, é celular. Aí eu disse, ah, tá bom, tá certo. Então, assim, tive que mudar por uma questão de sobrevivência. Mas eu fui entendendo que, mas o que que eu aproveito dessa história? E aí, por exemplo, morar 2 anos em Porto Alegre fez com que eu entendesse como eles têm uma estrutura de formação muito dos portugueses, né? E desse português que também é uma herança nossa para o nosso português e tal. Então, a minha dicção foi melhorando muito a partir do momento das coisas do sotaque gaúcho que eu fui aproveitando para minha própria fala. Então, eu sempre fui um ator que fala muito rápido. Eu sou uma figura que fala rápido no dia a dia, né? Eu tô aqui falando desesperadamente, porque nós cearenses falamos Sim, rápido. Mas eu fui adquirindo uma coisa que é, por mais rápido que eu fale, as pessoas não perdem uma palavra do que eu digo. Uma vogal, uma consoante, e isso quem me deu foram os 2 anos vivendo em Porto Alegre. Por conta dessa dicção desses R's e desses S's que são ditos lá. E eu aprendi isso quando eu fiz uma peça de teatro em que eu falava, eu gosto mais de teatro do que de Tiago. E aí, quando eu falo assim, se você diz isso no teatro, fica um pouco estranho. E aí eu falo assim, eu gosto mais de teatro do que de Tiago. Aí fica Uhum. muito mais Muito claro para as claro. pessoas qual é a diferença que você está falando. Sabe? Isso eu aprendi em Porto Alegre. E aí eu fui trazendo isso para o meu dia a dia. Então, Porto Alegre tem esse agridoce comigo. Essa questão da xenofobia, que foi muito grande, principalmente na minha fala, mas eu consegui aproveitar, né? Rio, São Paulo são cidades que eu não consigo morar. Para mim, elas têm coisas completamente diferentes. Ano passado, eu praticamente vivi em São Paulo. Entre maio a dezembro, foram 4 trabalhos em São Paulo. Mas é uma cidade em que eu acho que as pessoas elas não têm tempo para se relacionarem.
sabe? Elas estão o tempo inteiro trabalhando e quando elas se encontram é para falar sobre trabalho ou sobre com quem você está trabalhando, você vai trabalhar na próxima semana com quem. Ah, você está sem trabalho, mas você tem que encontrar o fulano porque você vai... É sempre isso o assunto. Uhum. O Rio de Janeiro é farra o tempo inteiro. Então, assim, se você não for uma pessoa controlada, eu morei no Rio de Janeiro uns 2 anos, você acaba você se acaba, de fato. Essa é a verdade, assim, porque tem festa o tempo inteiro, a todo instante, é uma cidade extremamente sedutora, sabe? Então, assim, se você não se controla, é capaz de realmente você se perder naquele Uhum. mundo. Então, eu não consigo. Assim, para mim, ainda hoje, morar em Fortaleza tem 2 sentidos muito importantes. O primeiro é, eu sou de uma geração que diz que a gente não precisa sair daqui para ser artista, né? Essa mesma geração que sou eu, que é Irandi, Titina Medeiros, né, lá em Natal. Então, somos a Marcélia Cartacho, na Paraíba, que ainda hoje, mesmo tendo ganho o Urso de Ouro em Berlim com Macabeia, ainda hoje está morando lá em Cajazeiras. Então, assim, eu sou desses artistas que acreditam que a gente pode continuar vivendo no nosso lugar. Mas Fortaleza tem uma outra coisa para mim que é: aqui eu consigo trabalhar, aqui eu consigo me relacionar, aqui eu consigo encontrar as pessoas e não falar de trabalho, sabe? Simplesmente sermos amigos, beber, curtir, se divertir e tal. Mas eu também consigo trabalhar bastante. Então, por isso que essa cidade eu admiro tanto e me dá tanto prazer. Mas ela sempre te acolheu bem? Existe algum ranço, alguma mágoa pela Fortaleza que... Não, com Fortaleza não. Eu sempre fui bem acolhido, assim. Por conta dessa história que a gente falou lá atrás, né? Eu vim pra cá em busca de um sonho. Aqui eu consegui entrar na Escola Técnica Federal, ainda Escola Técnica Federal de Uhum. Ceará. Eu peguei os 2 últimos anos de escola técnica, né? Então, assim, entrei lá como estudante de escola pública. A Escola Técnica me deu altos voos, assim, aí lá me formei com artes cênicas. De lá mesmo já fui para dentro de um grupo de teatro. Depois passei a dar aula no Teatro Zé de Alencar. Então, assim, foi só uma crescente. Então, Uhum. Fortaleza, eu tenho um grande devoção por essa cidade e sou eternamente grato porque realmente aqui eu fui acolhido em todos os momentos. E todas as vezes que eu volto para a cidade para me apresentar, é sempre incrível, assim. É sempre uma casa muito calorosa e eu não estou falando só de lotação. Eu estou falando de como as pessoas, quando eu entro em cena, como elas ovacionam e como elas gritam e como elas se sentem felizes em me ver e o lugar que eu cheguei. Então, para mim, isso é muito. É de um calor humano bem importante. Você tem um tema que, vez ou outra, você comenta na coluna, nessa entrevista também você citou em alguns momentos, que é a questão em como o mercado ele vê hoje o Nordeste, né? E eu queria conversar um pouco mais sobre isso, Silvério, porque você acha que assim, o mercado ele entende que falar do Nordeste é legal, é interessante, mas ele, por diversas vezes, ele acaba tropeçando nas escolhas que ele faz, na estratégia que ele adota para falar do Nordeste? Cara, falar do Nordeste é o melhor produto que a gente tem hoje, assim, no país, sabe? Nos últimos anos, a gente só tem visto o Nordeste crescer. É a região brasileira que mais tem crescido nos últimos anos. E a gente está falando aqui sobre energia eólica, a gente está falando aqui sobre medicina, a gente está falando aqui sobre cientistas, a gente está falando sobre arte. Nos últimos 10 anos, os grandes filmes vencedores de festivais saíram do Nordeste. Né, com a produção nordestina. A gente tem Bacurau, a gente tem Pacarrete, a gente tem Praia do Futuro, a gente tem Tatuagem. Então, assim, se a gente for elencar dos últimos anos que, de fato, filmes foram produzidos e que ganharam o mundo, 90% foram produzidos no Nordeste. Mas ainda hoje cometem esse erro do que é o Nordeste. E aí, esse erro é cometido por quê? Porque boa parte dessas produções ainda são por sudestinos que colocam um caju num pé de amora, amarrado com linha-nalho, amarrado pela castanha, né? Então, assim, são pessoas que não sabem o que é o Nordeste. E o que é mais grave, elas não saberem o que é o Nordeste e ainda tentarem imprimir uma imagem antiga do que nós fomos. Nós Uhum. fomos sim, nós fomos uma região de muita seca, nós fomos uma região de chão rachado, nós fomos uma região de muita lama, de muita areia, de muita falta de água, de muita sede, né, de muito cacto e tal, mas hoje a gente não é isso, né? A gente tem um crescimento no turismo, por exemplo, extraordinário.
A gente vê hoje, quando eu abro a minha timeline, que eu vejo viagens pelo Nordeste, assim, com cachoeiras, com praias, com pousadas sensacionais, que não se via isso há 20, 30 anos atrás. Mas quando vai se produzir alguma coisa para o cinema, para a televisão, ainda é essa imagem antiga. E isso é um desserviço sobre a imagem que o Nordeste tem hoje. E às vezes também, né, Silvério, hoje o que mais me incomoda nisso, e eu quero saber a sua opinião, se isso também te dói, é quando se coloca o Nordeste como uma coisa só, Mas né? é isso. Sem também diferenciar como cada estado tem suas peculiaridades. Eu queria saber por que que não se conta a história das Helenas do Ceará, Uhum. sabe? Por que que Manuel Carlos não vem escrever uma história sobre a Helena do Nordeste, mas é uma Helena do Nordeste que não precisa morar, sabe, num curral, sabe, tirando leite de vaca. Eu quero saber por que que ele não conta a história de uma Helena jornalista, por exemplo, Uhum. sabe? Por que que não Sim. vem aqui no Nordeste pensar dessa forma? Tô só dando um exemplo. Mas porque todas as imagens que a gente vai ter do Nordeste, do que é construído do Nordeste, é cidadezinha do interior onde as pessoas falam, né, com sotaque, fazendo rima, que é lindo, isso faz parte da nossa história, sim, a gente é isso mesmo, e isso é incrível, a nossa poesia é uma das melhores do mundo, tá aí Patativa do Assaré, tá aí Braulio Bessa para comprovar isso, mas nós não somos só isso. E chega de ficar. E aí a gente vai pensar, desses filmes que eu falei, boa parte dos filmes produzidos no Nordeste também já não contam mais essa história, Uhum. né? Contam outras histórias. Contam religião, contam sobre cientistas, enfim. E aí eu fico pensando também se a evolução de você ver mais, por exemplo, atores, atrizes do Nordeste conseguindo mais espaço, mas talvez se falte também outras pessoas que trabalhem antes, assim, na produção, no roteiro, se esses espaços eles também acolhem pessoas que não estão lá no sul, porque de repente também tá aí, né, assim, na galera que tá pensando antes e conseguir enxergar isso. Porque aí também quando chega na parte que já chega pro ator, às vezes o espaço que você tem para tentar reverter aquele equívoco não é tão grande assim para evitar os desastres, por Sim. exemplo, né? Quando me fizeram um convite para fazer o Maníaco do Parque, quando o produtor me ligou, ele falou assim: a gente tem um projeto para te apresentar. E o projeto é o Maníaco do Parque. Aí ele foi contando toda a história. E eu falei: tá, em que momento vai aparecer esse jornalista nordestino que vai ser o meu papel? Muito provavelmente. Eu fiquei o tempo inteiro ouvindo durante um Uhum. call de quase 1 hora, esperando ele dizer: tá, tudo bem, isso aí eu já entendi. É uma produção grandiosa, uma das maiores produzidas em 2023, beleza. Uma história incrível, tá? Mas eu quero saber em que momento o jornalista nordestino entra nessa história, que é o que vocês querem me convidar. E aí, quando eles falam assim: você é o Maníaco do Parque, eu fiquei em choque. Sabe, eu fiquei uns 3 segundos de boca aberta, olhando pro produtor e falando assim: como assim? Eu falei assim: a gente quer você. Eu falei assim: mas de onde saiu isso? Sempre saiu. Desde o primeiro momento em que a gente chegou, com o projeto chegou na nossa mesa, eu pensei: eu quero o Silvério fazendo esse personagem. Então, assim, pra mim isso é um grande salto, sabe? Olhar pra esse ator nordestino, que só fez coisas nordestinas, inclusive de grandes difusões na Sim. televisão, assim, ainda conseguir passar por cima disso, mostra o quão esse cara tá fora desse Uhum. mercado, né, de encaixotar as pessoas. Mas eu acho que falta muito disso que você tá falando, e aí voltamos a falar sobre a palavra de representatividade. A gente não precisa mais de representatividade dentro do audiovisual, sabe? A gente já sabe elencar os nordestinos que estão aí fazendo trabalhos maravilhosos e que estão alcançando protagonistas e tal, embora que seja um número muito pequeno, aí vou para a palavra que mais importa, falta proporcionalidade. Uhum. E aí essa proporcionalidade não é só na frente da câmera. Essa proporcionalidade é em todos Os processos, né? todos os processos. Exatamente. Porque tendo essa proporcionalidade, garante exatamente isso que você está dizendo, que os discursos sejam feitos de maneira coerente, de que não venha um roteirista transfóbico e tente Uhum. construir uma história dizendo que isso não é transfobia, Uhum. porque na verdade ele não tem ciência nenhuma sobre esse assunto. Então, que a gente tenha mais proporcionalidade e que a gente lute por isso enquanto nordestino, sabe? A gente não precisa mais de alguém que diga: que legal, temos nordestinos ali numa determinada produção, mas a gente não tem proporção
de nordestinos fazendo esse trabalho. Uhum. E é aquilo, né, Silvério? O ator que pode estar numa produção dessa com a cara mostrando, ainda pode ser que ele não esteja à altura de dizer não. Ele ainda não pode dizer não, como você citou no começo, né? Em vários Sim. momentos você não podia ainda dizer não. Sim, sim. Hoje eu me sinto muito feliz, assim, de fato, a coisa que mais me deixa feliz hoje em 2024 é ter chegado num ponto da minha história, da minha trajetória, em que eu tomei a decisão de que 2024 eu não faço audiovisual no primeiro semestre. Eu vou fazer teatro, sabe? Então, assim, desde o final do ano passado. É isso, ano passado eu comecei a trabalhar em maio e foram 4 trabalhos seguidos, um atrás do outro. Eu tinha uma semana de intervalo e entrava num outro trabalho e foi por isso que eu não consegui montar a minha peça. E aí, quando chegou janeiro, que começaram a aparecer as propostas audiovisuais, eu falei isso, não vou fazer. Não vou fazer, eu vou fazer teatro, agora eu vou dedicar ao meu projeto, mas isso realmente é isso que você tá falando, assim. É, é alcançar uma outra história dentro desse movimento, sabe? Que não é fácil para todo mundo. E aí eu não tô aqui para dizer para as pessoas que elas não vão aceitar fazer personagens nordestinos sendo nordestinos, não aceitarem fazer personagens nordestinos, porque cada um sabe a sua história, cada um sabe o seu momento de furar uma bolha, sabe? Eu tenho esse privilégio hoje porque eu consegui furar uma bolha, eu já consegui mostrar, né, que tipo de ator eu sou, os lugares que eu consigo alcançar, ainda tenho coisas para mostrar sim. O Maníaco nem estreou ainda, para que as pessoas vejam qual é o resultado do meu trabalho ali. Mas felizmente, dentro nos bastidores do mercado, as pessoas já sabem, pô, o Silvério vem se diversificando em muita coisa. Então a gente já começa a olhar para ele de uma maneira diferente. Mas óbvio, há 5, 7 anos atrás eu não podia fazer isso. Esse tema é um dos que te faz dialogar e conversar com as letras do Belchior? Certamente. Certamente, assim, o Belchior, ele me resgata, principalmente nessa história das origens. Primeiro porque quem me apresenta o Belchior é meu pai, né? E aí a gente tá falando aqui de um homem analfabeto, pedreiro, mas apaixonado por música. E aí esse cara me apresenta Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, Reginaldo Rossi, e aí vem Belchior, aí ele me traz Luiz Gonzaga, sabe? Então assim, ele me apresenta só joias. E aí ele parava o dia dele para ouvir esses caras cantarem músicas de extrema qualidade. Então assim, eu era uma criança, obviamente, eu não tinha referência nenhuma de chifre, né, de desilusões amorosas, de paixões, né, de desejos, sonhos, óbvio, eu era criança. Mas hoje, com 42 anos, depois de já ter passado por várias dessas situações, né? Então, assim, voltei a ouvir Belchior no resgate dessa minha origem. Pô, meu pai me apresentou isso quando eu era criança, eu vou voltar a ouvir esse cara. Quando eu comecei a ouvir Belchior há 5 anos atrás, eu fiquei, caramba, como ele fala sobre quem eu sou. Sabe, como ele. E é isso, é um cara também do interior do Ceará, de Sobral, que foi para Guaramiranga, que estudou dentro de seminário, mas e que foi fazer medicina e que estudou literatura e que se tornou artista e que confrontou, a história do Belchior é de confronto também de xenofobia. Várias entrevistas que ele tem, que falam para ele: "Mas você não vai cantar mais próximo do que os compositores daqui fazem?" Ele fala assim, mas por quê? Eu cheguei até aqui cantando música cearense, eu quero continuar cantando música cearense. É sobre isso que o Belchior fala quando ele diz assim, Caetano, o sol não é tão bonito para quem vem, Uhum. sabe? Então assim, e quando ele diz assim, eu não estou interessado em certas teorias, porque quando ele escreve isso, eu não estou interessado em certas teorias, ele está dando um recado direto para todos esses compositores nordestinos que foram até o Sudeste e foram obrigados a compor de acordo com o Sudeste. Uhum. E Belchior nunca fez isso. Ele construiu a história dele, a carreira dele, escrevendo sobre o Nordeste, sobre a história dele. Então ele é uma grande referência para mim, porque é mais um cara mais um grande artista aqui da nossa terra que sempre valorizou o lugar de onde veio. E você fala muito, assim, em algumas entrevistas sobre o seu trabalho com o Belchior, né? Que você tem esse desejo de que essas letras sejam realçadas, assim, para que as pessoas entendam, não só cante, mas elas compreendam o que se está querendo dizer, né? Quais são as mensagens que você acha assim mais importantes que você quer reforçar para essas pessoas, para quem vai te assistir? Caramba, eu não consigo nem dizer assim, porque o meu show se chama Silvério Interpreta Belchior, exatamente por isso. E aí eu falo Belchior porque ele mesmo fala que o nome dele é Belchior,
né? E para quem não sabe essa história, é Belchior porque ele diz que tem que ser no mesmo tom de cantor, compositor, ator, Belchior, né? Então não é Belchior, não é Belchior, então a gente tem que aprender a falar Belchior. Às vezes eu posso falar um pouco Belchior, porque às vezes quando eu falo Belchior as pessoas ficam, Sim. né? Mas é Belchior, ele mesmo já deu uma entrevista dizendo que é Belchior e eu insisto que seja assim. Mas é muito difícil, assim, elencar o que que eu quero dizer, porque esse show começou com 10 músicas, depois elas foram para 13, hoje ela tem 17. Porque a cada vez que eu escuto uma música nova dele, que eu me dedico a ouvir com precisão, com cuidado, com atenção, eu falei, caramba, olha sobre o que ele tá falando. Meu Deus do céu. Amar e mudar as coisas, sabe? Eu vou ficar nessa cidade, sabe? Das coisas que eu aprendi nos discos. Então, assim, tudo é uma aula, o que ele diz, sabe? Princesa do Meu Lugar, que fala sobre isso, sobre quando o cajueiro estiver florando, significa que eu estou voltando. E a gente sabe que quando o cajueiro está florando é porque começou a chuva, Uhum. porque começou o período fértil no Nordeste. Então, assim, se está chovendo, se está fértil, eu estou voltando. Então, tudo é uma informação. Tudo é uma história a ser contada, mas é uma história que tem identidade, que tem catarse, que tem arrebatamento. Então, se você escuta Belchior com precisão, com atenção, com certeza você não vai sair a mesma pessoa depois que você ouvir uma música do Belchior, sabe? Pode escolher qualquer uma delas. Se você parar para ouvir com uma atenção, você não vai sair a mesma pessoa de quando você começou a ouvir. Então, a minha preocupação é essa. Silvério interpreta Belchior porque eu quero que a letra seja ouvida. Eu quero que essas histórias sejam ouvidas, elas sejam feito. Eu começo o show dizendo isso. Esse show é como faca. Ele é corte profundo. Porque é nesse ponto que eu quero que o meu show aconteça. Eu quero que as pessoas sejam atravessadas na alma pelas palavras que eu estou dizendo, pelos gritos que eu estou dando, e que elas saiam daquele show completamente diferentes da maneira como elas chegaram. Não, e como eu imagino assim, você está falando quantas pessoas se transformam ao serem atravessadas pelo Belchior. Como o Silvério está depois de um atravessamento tão profundo de se dedicar a estudar, a estar interpretando essa obra, mudou o Silvério de alguma forma? Mudou. Mudou completamente, assim, a minha maneira de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, de me relacionar, sabe? A minha maneira de trabalhar, mudou bastante. Bastante o meu comportamento, a minha pressa com as coisas, sabe? Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais madura. E esse amadurecimento, obviamente, não é só pelo Belchior. É por uma série de outras questões que foram acontecer. Afinal, são 42 anos, né, gente? Também se eu não tivesse amadurecido até hoje, né, depois de tanta coisa, e depois de tanto teatro, depois de tanta terapia em cena, porque é isso, os meus espetáculos são autobiográficos, porque em algum momento eles foram terapia pra mim, mas se vira peça de teatro, isso é um ponto que eu sempre fiz, assim. Por mais que seja uma coisa do Silvério, pra virar arte, isso precisa deixar de ser do Silvério. Porque, e é uma coisa que eu sempre falei, arte não pode ser masturbação. Arte tem que ser orgia. Todo mundo tem que trepar e gozar junto, né? Não sabia nem se podia falar isso aqui, mas, Pode. mas enfim, todo mundo tem que gozar e trepar junto. Se for só pra você, então não faz sentido nenhum. Então, se não adianta você pintar um quadro e você nunca expor esse quadro, nunca mostrar esse quadro pra ninguém, porque isso não vai virar arte. Uhum, A arte, ela só acontece quando o artista expõe o seu ponto de vista e o espectador cria um outro ponto de vista a partir daquele momento. uhum, Isso é arte, né? É nesse momento que a arte acontece. O artista sozinho não produz arte. O artista só produz arte quando ele entra em contato com o público. Quando a música é ouvida pelo espectador, que isso causa uma sensação, quando uma peça de teatro te faz gostar ou não daquela peça, enfim, é nesse momento que a arte acontece. Por isso que eu faço questão de dizer, não responsabilizem os artistas pelos problemas do mundo, né? Porque os artistas eles só questionam, eles uhum, provocam. E aí o espectador faz o restante, uhum. né? Como isso te arrebata, isso te faz agir depois que você sai do teatro, depois que você sai de um show, aí é uma outra história, né? Se isso vai fazer você mudar ou não o mundo, aí é uma outra história. Mas enfim, eu acho que o Belchior me causou ouvi-lo constantemente, cantar constantemente,
tem um outro processo para mim enquanto artista, eu nunca faço nada de reprodução. Quando eu uso essa palavra, é que eu sempre entro em cena como se fosse a primeira vez. Eu nunca canto, eu nunca fiz uma peça de teatro reproduzindo um texto. Eu estou dizendo aquele texto pela primeira vez. Às vezes eu nem ensaiava a peça. O Flor de Dama, o BR Trans, enfim, os meus espetáculos, os meus monólogos. Às vezes eu evitava ensaiar. Eu ficava passando só na cabeça como era o movimento e tal, porque eu queria viver aquilo naquele momento, naquela hora. Eu queria que aquilo fosse exatamente o que o espectador tá vendo, eu também tivesse sentindo naquele momento. E cantando Belchior é do mesmo jeito. Eu subo para cantar, me ouvindo, dizendo aquelas palavras. E aí, a cada vez que eu canto, eu escuto uma coisa nova, eu penso sobre algo novo e ele me ensina algo novo a cada show. E agora o Belchior também fez se enxergar o Silvério cantor, diferente do ator que canta? Sim, totalmente, porque é o primeiro projeto em que eu me arrisco como cantor. Todos os outros projetos que eu já estive cantando, eu sempre fiz questão de ter um suporte, né? Então sempre tinha muito back vocal que me ajudasse a chegar nas notas e tal. Eu tinha uma insegurança muito grande com o canto. Mas depois de ter feito um show dos famosos, assim, sabe? Tipo assim, eu falei, pô, agora eu acho que eu preciso começar a ensaiar, né? Preciso começar a estudar e tal. E aí, todos os outros trabalhos que vieram pra mim, todos diziam, você tem que cantar, você vai cantar uma música tal. Agora tem uma galera de musical me procurando pra fazer musicais e tal. E eu falei, pô, preciso estudar música, porque senão eu não vou me dar bem nessas histórias. E aí eu decidi, o Silvério interpreta Belchior, é esse ponto, assim, tá, então agora eu vou soltar a voz. E aí soltar a voz não só no show, a gente já fez mais de 150 shows pelo país, como agora até junho mais ou menos, a gente está lançando um EP com 5 músicas, são elas Paralelas, Comentários a Respeito de John, Princesa do Meu Lugar, Divina Comédia Humana e Hora do Almoço. Então a gente está lançando essas 5 músicas como EP, porque eu já tinha lançado como Nossos Pais, e aí esse EP vem separado. E a ideia não é que eu me torne uma figura dentro do mercado fonográfico. A ideia é que essa música tenha mais difusão, que a minha interpretação sobre Belchior seja ouvida por mais pessoas e que eu chegue em lugares em que o show não chega. Né? Que eu não, enfim, não dá pra rodar todas as cidades, não dá pra chegar a todas as pessoas. Mas pelas plataformas ainda é mais fácil. É mais possível que as pessoas me escutem interpretando essas canções. E esse EP vem com parceria, Silvério? Vem com parcerias, vem sim, eu tô muito feliz com isso. Uma delas que a gente já pode falar que é Braulio Bessa, que já aceitou e que vai ser lindo. Foi maravilhosa a conversa que eu tive com ele, até porque o Braulio é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração. É uma pessoa grandiosa pro nosso estado, pro nosso país, assim, uma pessoa de um coração absurdo, fantástico. A história de vida do Braulio é fenomenal. E eu falo isso no meu show, assim, é uma pessoa que mudou não só a sua história de vida, ele mudou da família, ele mudou de uma cidade. Ele mudou uma cidade inteira, sabe? Então, assim, ele é uma das grandes referências pra mim, então eu tô muito feliz com isso. E tem outras 2 parcerias aí que a gente ainda tá conversando, uma já tá 90% aí, Eita. mas ainda não tá certo. Mas uma coisa que eu posso dizer é que depois do Belchior tem um outro projeto, que é Silvério Canta Ney, e aí que não é Canta Ney, na verdade é Meu Ney, que se chama esse projeto, e aí esse projeto é para 2025. Então, no segundo semestre eu me dedico a estudar as músicas do Ney, que também é uma grande referência para mim, mas ele faz um outro degrau dentro do Silvério cantor. O Belchior tinha essa coisa de perder essa insegurança e me colocar como voz principal sem precisar de back vocal, mas com muita história. É um show com muita história. Eu faço um tangencial sobre o Silvério, o Belchior, em que momento a gente se encontra, em que momento a gente se distancia, né? Quando eu fui para Porto Alegre 3 dias antes, ele tinha passado pela mesma casa que eu passei. Então eu vou contando essas histórias. O Meu Ney não. O Meu Ney já é um projeto mais voltado para o Silvério cantor de fato. É menos história e mais a minha performance vocal, sobre como eu evoluí vocalmente, mas sem perder esse lugar da interpretação. São músicas que eu ainda quero contar algumas histórias, quero levar algumas informações por meio dessas canções. Meu Deus, eu fico pensando, Silvério, você descansa, não teve um burnout, porque o cara vai e falou que ano passado foram o quê? 10 dias entre 4 trabalhos, dizer aí. E aí agora começa um ano cheio de projetos, Quando ele tá já tá com tranquilo, 2025. quando ele tá tranquilo, de repente ele aparece ao lado da Ivete Sangalo. É. Uma loucura assim, ó. Exatamente, exatamente. Silvério, a imersão que você tem para estudar o Belchior, para estudar o Ney,
eu imagino que seja um processo muito maravilhoso. Mas o quanto pesado também foi você fazer essa imersão na história do Maníaco do Parque? Esse foi um projeto bem difícil, assim, porque foi um trabalho bem árduo. A gente ficou 2 meses de preparação, mas eu tive uma equipe fabulosa, assim, uma preparadora de elenco, que é a Larissa Bracha, que foi fundamental em todo esse processo, e uma equipe de produção muito disponível. E foi especial para mim porque é o meu primeiro protagonista, né? O primeiro projeto em que me colocam no lugar de protagonista sobre aquilo que eu já falei, me tiram do lugar do nordestino, me levam para um personagem completamente diferente do que eu já fiz, no protagonismo e com uma história real, né? Porque é um true crime. Então, como dar conta de tudo isso? No início foi um pouco difícil. Eh, Ouvir aquelas histórias, né? E eu lembrava vagamente do que tinha acontecido. Então, voltar a ter contato com essas histórias, com essa violência, mexeu demais comigo, até chegar nesse ponto que eu falo, né? Em que momento tem que deixar de ser do Silvério? Em que momento eu preciso romper com isso, me tornar um profissional e decupar essa história para a criação do personagem? Então, teve um momento muito emocional, muito de envolvimento do Silvério, o que eu penso, o que eu acho, como isso me afeta, como isso me atravessa, até o momento em que eu viro as chaves, ok. Agora, a partir disso, quais são as técnicas que eu vou desenvolver para a criação desse cara. Aí a coisa começa a ficar mais leve. E aí quando eu falo leve no processo criativo. Obviamente, até porque se eu fosse ficar sofrendo dentro do set por Não tudo ia que acontece, conseguir, eu não ia né? conseguir sair vivo desse projeto, né? Porque é um projeto em que tem violência explícita, é um projeto em que, pra vocês terem uma ideia, tem um momento teve um dia de gravação em que eu tinha que violentar umas 6 ou 7 meninas. E o dia inteiro de filmagem era só isso, era eu dentro de uma mata, e aí eu ficava na mata, e aí uma menina vinha, acontecia a cena de violência, ela saía, vinha uma outra, ela saía, e era isso o tempo inteiro. E eu tendo que ficar dentro daquele universo. E eu sou um ator muito imersivo. Tem uma coisa muito louca que eu converso muito desde o início com os preparadores, gente, depois que eu entro no set, não se deixem abalar pelas maneiras como eu me comporto. Mas é a minha maneira de criar. Eu tô ali dentro daquele universo e tal, não sou o Silvério. E eu também não acredito nessa coisa de que o personagem tem que encarnar, que não é isso. Eu Uhum, não acredito em espiritismo na construção artística. Pra mim não uhum. tem nada a ver. É só sobre como eu preciso dessa atmosfera para que eu dê conta do personagem. E aí, pra isso, eu preciso de uma concentração muito forte. Então, às vezes eu não respondia às pessoas, às vezes eu ficava um pouco mais sério, às vezes eu fazia umas caras meio doidas, às vezes eu dava uns gritos, mas isso eu já entrava em pré-acordo com todo mundo. Eu já dizia, né? Já dizia pra preparadora, pros assistentes de direção, pra direção, ó, tô entrando no set, a partir de agora eu posso entrar numa paranoia, mas é normal, tá, gente? É só porque eu tô aqui na minha criação e tal. Pode conversar comigo tranquilamente. Às vezes eu vou fazer de conta que eu não tô ouvindo, mas eu tô ouvindo. É só porque eu tô ainda no meu processo, enfim. É meio assim. Muito bom. Silvério, eu já te vi na plateia assistindo Moisés Loureiro. Eu já te vi na plateia vendo Dejan Piaf. Aqui na redação, diversas pessoas já te encontraram no show da Tati Guel. Que eu amo. Nos textos que você faz, vez ou outra, você vai e aproveita o espaço para falar de alguém daqui, de alguém seu. A minha pergunta para ti é para saber se é uma preocupação tua, assim, valorizar os seus, estar acompanhando os seus, vendo o crescimento dos seus. Total. O meu primeiro projeto de música, por exemplo, foi Como Nossos Pais, foi um projeto todo feito fora. Né? Isso aconteceu porque eu tava cantando Como Nossos Pais no evento com Caetano sentadinho ali no canto me ouvindo cantar, e a Paula Lavigne chega e diz, vamos gravar essa música? E aí me leva pra dentro de um estúdio com pessoas que eu não conheço, que foi maravilhoso, porque eu tive acesso a músicos incríveis, fantástico, Pretinho da Serrinha, Bebê Creme, assim, as pessoas que tocam com Caetano, que fazem show com Caetano, Lucas Nunes, que é o diretor musical do Caetano, com 2 Grammys, um garoto Uhum. de 26 anos, mas eu ainda sinto falta, ainda tava sentindo falta assim, pá, mas cadê meu povo? Então, assim, esse EP que eu tô produzindo é todo aqui. A gente gravou em estúdio do Ceará, a produção é da Peixe Mulher, então produção de mulheres,
sabe? LGBTs aqui cearenses. Então a direção musical é do Caio Castelo, que é um grande artista daqui. Os instrumentos são, na maioria, por mulheres, todos daqui. Então, assim, eu tenho essa vontade. Quando eu fui para Cannes, né, pro Festival de Cannes, eu fiz questão de vestir Lindenberg Fernandes. Então, assim, eu fui vestido, eu gosto de dizer, fui vestido com as armaduras do meu Ceará, sabe? Então, para mim, isso é importante, porque lá fora as pessoas fazem questão do nosso apagamento. Né? Quando eu falo, por exemplo, muito da Tati Guel, que é uma figura que eu admiro demais, assim, a gente sabe o quão o forró é machista, é patriarcal, sim, por todas as histórias de mulheres, e as grandes vozes do forró são femininas. Né? Vamos ser sinceros aqui, por mais que a gente tenha vozes masculinas muito importantes, se a gente for pensar nas grandes músicas de sucesso do forró, 80% estão nas vozes das mulheres. Então elas são fundamentais, mas elas não são tão fundamentais diante da história por conta do apagamento diante do machismo do patriarcal. Então, assim, ter a Tati Guel, uma mulher que leva 60 mil pessoas por shows e que ela faz em torno de 200 a 40 shows por ano, meu amigo, isso ninguém faz nesse país. Mas quando eu chego lá no Sudeste, que eu falo assim, eu gostaria de cantar a música da Tati Guel, quem? Aí eu falei assim, não, é uma cantora incrível, fantástica, maravilhosa lá do Ceará. Ah, mas ninguém conhece, então como não é uma música conhecida, bom, não é conhecida pra vocês, que se fecham aqui, sabe? Então, assim, é muito importante que a gente não contribua para esse apagamento, sabe? Que a gente, de fato, esteja levando os nossos com a gente. E isso tem que ser um compromisso de todos, sabe? Então, quando a Tati leva, e aí eu volto a falar da Tati, porque quando a Tati faz uma reunião só com mulheres de forró, que ela fecha um hotel para fazer, vamos só as mulheres do forró conversar aqui. Isso é revolucionário, porque antigamente era só os homens que se reuniam. Né? Então, é só um exemplo do quão a gente precisa, de fato, levar os nossos juntos com a gente. Todas as vezes que eu vou para programas de televisão, eu faço questão de vestir estilistas daqui. Hoje eu tô com roupa de marca daqui, que não é uma Calvin Klein, que não é uma Adidas, que não é, enfim, grandes marcas aí, mas eu gosto de usar as roupas daqui. Eu vou para os eventos, para os programas de televisão, usando marcas do meu Ceará, porque isso é importante. A gente precisa valorizar. Silvério, e teve quem fez isso por você? Você falou muito da sua história assim, de quem foi abrindo algumas portas também pra ti, né? Mas assim, teve alguém que fez isso aqui que você tá fazendo? Tipo assim, não, eu vou trazer aqui também o Silvério, ele é dos meus, e deu esse espaço, esse holofote pra ti? Não me lembro. Vou ser sincero. Não me lembro que alguém tenha feito isso comigo daqui. Não me lembro. Você me ajuda? Não, eu não. Não. Não me lembro. Não, mas não me levaram. Assim, não, sinceramente, não lembro. Então, Não. a pessoa já sabe que é tão importante que É. sentiu essa mão, né? Que vai fazer com os amiguinhos. Não acho, assim, não tenho essa recordação de figuras que tenham feito isso, assim, de figuras que estejam em lugares extremamente importantes, tenham pego na minha mão e dito assim, Uhum. vamos ali porque eu tô conseguindo esse espaço. Porque, por exemplo, quando eu fui chamado para fazer o Caldeirão do Hulk pela primeira vez, aliás, Caldeirão do Hulk não, Caldeirão do Mion. Quando eu fui chamado para fazer o Caldeirão do Mion pela primeira vez, eu fiz questão de convidar o Léo Suricati, Uhum. que é uma figura incrível, fantástica, que eu tenho uma enorme admiração político, artístico e social, e eu fiz questão de levar ele. Na segunda vez eu falei, vou levar Denis Lacerda. E aí, é nesse ponto que eu falo, assim, Sim. não recordo de alguém que tenha feito isso por mim. Silvério, tem uma questão que envolve hoje o artista, né? Que exige-se dele também uma presença digital muito forte. E aí, assim, e eu acho que você desempenha essa presença digital muito bem, porque você consegue, né, tá ali com suas redes sempre muito ativas, com vários vídeos virais, enfim. O quanto isso é natural pra ti hoje, ou se em algum momento tu teve uma dificuldade, assim, pra tu também se apresentar como um bom influenciador? Cara, eu não me considero um influenciador. O que eu faço nas redes sociais é altamente intuitivo e prazeroso, né? Tanto que é isso, as minhas redes sociais, elas não têm um nicho. Elas variam. Um dia você vai me ver dublando um BBB,
e no dia seguinte você vai me ver esculachando a política, um assunto extremamente sério. No outro dia você vai ver uma divulgação da minha peça, né? Outro dia você vai me ver de bunda pra fora. Que acontece, né? Eu sou geminiano, então a minha cabeça fica a mil. Mas eu praticamente assim, eu até às vezes sinto a dificuldade com relação ao mercado, porque às vezes o mercado me procura e eu não consigo dar conta desse lugar da rede social. Exatamente porque eu não penso como influencer. Eu não sou um profissional da rede social, né? Se uma marca me procura, beleza, eu vou executar o que a marca me pede para executar e às vezes eu fico até um pouco chateado porque como eu produzo a minha rede social, eu sei exatamente o tipo de coisas que o meu público quer e como o meu público enxerga. Então, diversas vezes eu tive que fazer coisas em que a marca chegou me obrigando a ser de um determinado jeito e que não rendeu absolutamente nada para ela. E aí eu falei assim, pô, mas eu tinha sugerido para você que fosse diferente, que era para ter sido assim, vocês não aceitaram, vocês decidiram fazer o briefing igual o que vocês estavam planejando. E eu já sabia que isso não daria audiência, porque não é assim que meu público funciona, né? A rede social é uma revista que você assina. Então, assim, se hoje eu tenho quase 1.900.000, quase 2 milhões de pessoas ali, eu não comprei nenhuma dessas pessoas para estar ali, sabe? Elas foram chegando organicamente, elas foram porque foram vendo o meu conteúdo e foram gostando e foram se aproximando porque admiram o meu trabalho como artista, mas não porque foram induzidas eh, pelo meu trabalho de influenciador. Eu não penso como influenciador. Eu não dou expediente para influencer, sabe? Eu não acordo e fico pensando, o que é que eu vou produzir hoje? E aí na semana inteira eu tenho que produzir assim, 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 eu tenho que falar da marca tal, 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 tal dia os recebidos, tal, tal, tal. Eu não penso isso. Para mim, recebido a qualquer momento, a qualquer hora. Eu não tenho lógica nenhuma na rede social. É diferente do audiovisual, é diferente do teatro, é diferente da música, sabe? Eu planejo, eu dou expediente para essas coisas, porque é nesse lugar que eu sou profissional. É nesse lugar que eu me dedico. Então, como influencer, eu não me considero influencer. Mas também, se ainda tivesse que dar expediente como influência, aí ia ter que Tinha fazer um tempo. curso como, Exato. como dar conta Não, de ontem, tudo. por exemplo, a gente saiu 8 da manhã para estúdio, ficou de 8 da manhã até as 5 da tarde gravando 3 músicas. Depois, quando eu cheguei em casa, eu fui estudar meu texto da peça. Então, assim, reservei ainda mais 2 horas de estudo de texto pra peça. Silvério, a gente tá chegando ao fim do episódio, mas antes eu quero saber se é possível sonhar com o Silvério no BBB um dia, porque assim, você é um grande, se você não se vê como influencer, você também é um grande produtor de conteúdo sobre BBB. Eu gosto do BBB, gente. Eu gosto de reality show, né? Assim, eu acompanho praticamente tudo de reality show e praticamente todo ano eu tô no BBB. As pessoas falam isso, mas não sei. Eu acho. Rapaz, se me chamasse assim, já houve uma sondagem uma vez e tal, mas eu tava com outros projetos na cabeça e aí não deu pra aceitar. Mas eu acho que se houvesse um convite. Se eu tivesse sem nada pra fazer, o que é bem difícil. Eu já ia dizer, Boninho, se você estiver assistindo, vai ter que começar o convite agora, para o próximo ano, É né? porque ele já falou de projeto pra 2025, então, ó. Se eu tivesse sem nada pra fazer, aí talvez eu até pense. Às vezes eu penso assim, não quero isso nunca. Não, de forma nenhuma eu quero isso. Aí o programa começa, eu começo vendo, eu fico assim, caramba, acho que isso aí eu ia gostar de viver essa experiência e tal, mas eu morro de medo de cancelamento, assim. Eu aqui dando uma entrevista é uma coisa, gente. Eu 24 horas por dia, só as minhas produtoras sabem como eu sou. Então, não sei se ia ser tão legal assim, não. Olha aí um medo do Silvério, cancelamento. Cancelamento, né? Mas aí vão me ver 24 horas por dia no stream, na televisão, no cinema, no teatro, na música. Tem produção, né? Tem produção pra me ver. Inclusive na música pra falar, né? Que agora, dia 9 de março, tem Silvério Interpreta Belchior em Fortaleza. A gente tá voltando. A gente tá dia 8 em Itapipoca, na inauguração do Cine, um projeto de cinema, né? Que tá sendo realizado aí pela Quitanda, né? Com o Paulo Vitor. São um projeto incrível, que é um projeto de construir cinemas no interior. E aí esse projeto eles constroem, eles dão 2 anos de preparação para curadoria, para gerenciamento e tal, e depois eles entregam para a prefeitura e a prefeitura tem a responsabilidade de manter esse cinema funcionando. Isso é incrível, gente. Isso é maravilhoso que a gente sabe o quão é difícil a gente ter acesso ao cinema, né? Se não for por meio da televisão, a gente não tem acesso de ver o filme numa tela, com o som que ele merece, com o tamanho que ele merece, com a cor que ele merece. Então isso é muito especial. Então dia 8
a gente tá fazendo o Silvério Interpreta Belchior acústico lá em Itapipoca. Mas dia 9 a gente faz num lugar maravilhoso, onde Belchior se apresentou diversas vezes, que é no Pirata Bar. Eu vou estar cantando de frente pro mar, então vai ser uma das coisas emocionantes de fazer. Então, 9 de março, lá no Pirata Bar, no próximo sábado. Quem quiser ingresso é só procurar no Simpla e maiores informações com a Peixe Mulher. Muito bom. Silvério, muito obrigado. Assim, como eu falei na abertura do episódio, eu sempre senti muito privilegiado de ter você tão perto no palco e também em todos os trabalhos no audiovisual. E também sinto um privilégio muito grande e felicidade de te ter aqui e poder conversar contigo. E por isso você, pelo amor de Deus, não deixe de ir para esse show, porque eu tava falando pra Karin hoje que a minha memória tava tentando resgatar a linha cronológica das coisas, porque no dia que tu se apresentou no Altas Horas, eu tava vendo ao vivo, e sabe quando acontece a apresentação, aí você fica, oh meu Deus do céu, e quando ele começou a cantar, aí eu fiquei, meu Deus, será que aquele momento foi antes de começar o show, ou tu já tava com o show? Não, ali foi minha estratégia pra depois anunciar o show. Pois pronto, Eles me chamaram pra fazer, eu falei assim, vou cantar Belchior. perfeito. Não, mas pode ser assim. Não, tem que ser Belchior. E eu lembro como eu fiquei impactado, e aí quando eu fui rever tuas redes hoje, eu vi que tu tinha fixado, inclusive, essa apresentação. Ó, que legal. Então, É, porque essa foi a minha estratégia, assim. É. Acho que os 3 fixados que tem lá sou eu cantando Belchior em algum programa da Globo. E aí, todas as vezes que eu vou pra um programa, eu disse, vou cantar Belchior. Não quero saber. Nessa época era assim, vou cantar A partir de agora vai ser o Ney. o show. Agora vai ser Ney. O show tava pra estrear, acho que um mês depois. Eu falei assim, a partir de agora, qualquer coisa que me chamar é só Belchior e não interessa. Não vou Muito cantar bom. mais nada. Mas era uma estratégia, eu sou meio Anitta nesses pontos. assim. Bom, né? Perfeita. Pois, obrigadão, Silvério. Muito obrigado, eu adorei. Foi um Obrigada, prazer. foi um prazer. E vida longa a você e a sua arte. E que você não se canse. Continue produzindo, que a gente está aqui aplaudindo. Ah, eu só tô com 21 anos. Então... Muito bom. É a você que nos acompanhou. Muito obrigado, tá bom? Não esquece, tá? Dia 9, vai lá ver Silvério no Pirata Bar. E você não esquece também de seguir o Que Nem Tu Podcast. E próxima semana tem mais. Beijão, gente. Beijo. Valeu. Tchau. Obrigado, Que Silvério. bom.